Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e amado Senhor, obrigado, Jesus, por essa noite que nós estamos aqui na Tua casa, nós estamos aqui na Tua presença. Senhor, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Pai, cumpre em nós a Tua vontade. Vem, Senhor, ministrar a cada um de nós a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nos colocamos em Tuas mãos. Continua glorificando o Teu nome aqui nessa noite. Senhor, nós repreendemos toda a seta do inimigo aqui neste lugar, contra toda e qualquer vida aqui nesta noite, Pai. Abençoa todos quantos estão ouvindo esta palavra. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz: graças a Deus. Quero só lembrar os irmãos, próximo domingo é o primeiro domingo do mês, onde nós celebramos a Santa Ceia. Esse domingo também nós separamos para ser o dia do servir, né? É o dia do servir, onde nós pedimos aos irmãos para trazerem uma doação, algum alimento, se você puder trazer, se você puder, uma cesta básica, amém. Se você não puder, traga 1 quilo de alimento não perecível, porque nós vamos estar depois buscando atender aos irmãos que estão necessitados, ou alguma entidade, né, associação que nós possamos ali estar abençoando. Então, nós estamos dando ênfase ao primeiro domingo do mês. Então, traga, domingo que vem é o dia que nós não podemos deixar de trazer a nossa doação. Se você quiser fazer doação outros dias do mês, pode fazer também, à vontade, não tem problema. Mas no primeiro domingo é o nosso compromisso e eu conto com a colaboração e a participação de toda a igreja. Amém, irmãos? Amém? Graças a Deus. Então não deixe de vir em nome de Jesus. Deixa eu só colocar aqui para esse descanso aqui que está. Pedir aqui a pastora para estar fechando rapidamente aqui. Graças a Deus. Hoje, Deus colocou essa palavra aqui em meu coração para nós estarmos tratando sobre uma vida frutífera. Ou os segredos, obrigado, não. Os segredos de uma vida frutífera no reino de Deus. Amém? Irmão, Jesus aqui, ele está provavelmente aqui sentado com os apóstolos na última ceia. Jesus traz muitas mensagens, revelações nesse último momento. Nós acabamos de celebrar a Páscoa do Senhor, né? Semana passada nós estivemos aqui e celebramos, né? Rememoramos esse dia em que Jesus foi à cruz para morrer no nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus ali, ele está trazendo alguns ensinamentos e ele vai trazer aqui usando um símbolo, uma alegoria que é a videira. Jesus começa essa alegoria falando: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos e o meu Pai é o agricultor. Então Jesus fala da videira, que é ele, os ramos, que somos nós, e o agricultor, que é o Pai. Amém? E Jesus faz esta palavra para poder estar falando acerca da importância, da necessidade de nós frutificarmos no reino de Deus. Jesus quer que nós entendamos o significado do que é frutificar espiritualmente, o que é dar fruto espiritualmente falando. Nós
podermos produzir, como nós podemos produzir estes frutos que Deus tanto quer de nós. E o que é que nos impede, muitas vezes, de sermos ramos frutíferos na presença de Deus? O que é que muitas vezes tem atrapalhado a nossa vida espiritual, a nossa caminhada e a nossa, consequentemente, frutificação? Amém? Graças a Deus. Jesus começa aqui, irmãos, falando sobre quem é a videira verdadeira. Jesus aqui, ele se identifica como sendo a videira verdadeira. E por que Jesus fala que ele é a videira verdadeira? Porque se existe a videira verdadeira, é porque existem muitas videiras falsas também. Jesus é a árvore verdadeira, porque existem muitas árvores falsas por aí. Naqueles dias, muitos já haviam se levantado como sendo o Messias, como sendo ungido de Deus, o enviado de Deus. Como hoje haviam diversos tipos de religiões. A palavra de Deus, irmãos, ela não nos deixa outra alternativa. Em João 14, Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós temos, irmãos, que estar ligados, nós temos que estar ligados à videira verdadeira. Nós temos que estar ligados àquele que verdadeiramente é o Senhor. É o Deus verdadeiro. E não está ligado a qualquer movimento, não está ligado a outros que não seja o verdadeiro. A Jesus, porque só Ele é a videira verdadeira. E como ramos, irmãos, Jesus, quando fala de nós como ramos, Ele está aqui mostrando que nós somos totalmente dependentes dEle. O ramo não tem vida em si mesmo, da mesma forma como nós não temos vida em nós mesmos. A nossa vida, ela vem de Deus. A nossa vida vem do fato de estarmos ligados ao Senhor. Se porventura nos desligarmos de Deus, nós perderemos absolutamente tudo. Não tem como subsistir. Se você se desligar, meu irmão, do Senhor, se você se desligar de Deus na sua vida, não pense que as coisas vão continuar fluindo, que você vai continuar se alimentando. Não, nós temos que estar ligados a Jesus, porque nós somos ramos, nós dependemos absolutamente de Deus. Amém? Graças a Deus. E qual é, irmãos, o propósito dos ramos? Para que existem os ramos? Os ramos, eles foram criados porque é a partir dos ramos que nascem os frutos. Com poucas exceções, com pouquíssimas exceções, toda frutífera dá seu fruto através dos ramos. E é interessante que a maior parte, irmão, das frutíferas, elas só dão fruto, em ramos novos. E é por isso que elas precisam estar sendo sempre podadas. Então, os ramos, eles precisam para dar fruto. Existe uma exceção ou outra? Existe. Por exemplo, uma fruta que eu não sou muito fã, não como, mas a jabuticaba, por exemplo, ela não dá em ramos. A jabuticaba, ela dá no caule. Se você vê um pé de jabuticaba, ele vai dar no tronco a jabuticaba. É interessante. Ele não dá nos seus ramos. Mas se você vê a maioria das frutíferas, uma manga, ela dá nos seus ramos. O jambo, ele dá nos seus ramos. A maçã dá nos seus ramos. Então os ramos, ele tem como função, eles foram criados para dar fruto.
Então, quando Jesus nos diz que nós somos os ramos, Ele está dizendo, irmãos, que nós temos a missão, a função de darmos frutos. Dar frutos para Deus não é uma opção, é uma missão, é uma consequência. A árvore frutífera que não dá fruto é porque ela está o quê? Doente, está malnutrida. Então, como ramos, Deus nos chamou para frutificarmos para a glória dele. Amém? Porque esses ramos, Jesus deixa claro, que se eu dou fruto, não é para mim mesmo. Eu dou fruto para a glória de Deus. Eu não dou fruto para poder gloriar-me nos meus frutos. Eu não dou fruto para depois ficar me ufanando, ficar me ensoberbecendo, ficar contando vantagem, ficar me afirmando. Não. Toda honra e toda glória, irmão, nós temos que dar para Ele. Amém? Como João Batista bem dizia, importa que eu diminua e que Ele cresça. O vaso, meu irmão, é de barro, mas o que é depositado do vaso é tesouro. Deus tem colocado o seu tesouro em vasos de barro, mostrando que o valor não está no vaso, está no que está contido no vaso, o que está dentro do vaso, o que é colocado dentro do vaso, porque o vaso em si não tem muito valor, é barro. É o elemento mais abundante que existe na face da terra, é o barro. As coisas, irmãos, elas têm o seu valor, dentre alguns motivos, pela sua disponibilidade e pela sua procura. Então, uma coisa que é muito disponível, que você encontra com muita facilidade, ela tende a ser bem barata. Agora, quanto mais raro for, mais cara ela fica. E é por isso que o barro é tão barato e o ouro é tão caro. Então, o tesouro, o valor não está em nós, em si, mas está naquilo que o Senhor depositou dentro de nós. A sua graça, o seu dom, o seu Espírito que em nós habita. Amém? Graças a Deus. Então, irmãos, todo fruto que nós damos é para a glória dEle. É para que Ele seja glorificado. Qual é a razão da nossa vida? Você sabe qual é a principal razão e finalidade da sua vida? É para glorificar a Deus, é para a glória de Deus. O Senhor nos fez para a glória do seu nome. A nossa satisfação, a nossa realização, a nossa felicidade é uma consequência, é um efeito, mas não é o objetivo imediato, principal, não. Eu e você fomos feitos para a glória dele. E só encontramos verdadeiramente o propósito da nossa vida, só encontramos verdadeiramente realização quando nós entendemos que fomos criados para a sua glória. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para que a glória do Senhor se reflita na sua vida e através da sua vida. Amém? Graças a Deus. Então, todo fruto que o Pai quer que você dê é para a glória dele. O que não for, meu irmão, para a glória de Deus, não é fruto. Nesse aspecto, não é fruto. A Bíblia, inclusive, ela chega a falar que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Tudo na sua vida é para a glória de Deus. Tudo. A sua vida, o seu emprego, a sua família, os seus bens, tudo que nós temos é para a glória de Deus. Agora, quais são os tipos de frutos que Deus espera que a gente dê na presença dele? Eu vou dar aqui 4 exemplos de frutos que nós podemos dar para Deus.
Primeiro, é o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Abra comigo a palavra de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, apenas 2 versículos. A Bíblia diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Ou seja, a partir do momento, querido, que o Espírito Santo de Deus passar a habitar na sua vida, passa a habitar na minha vida, a consequência dessa habitação são esses frutos aqui. Qual é a pessoa que Deus quer que eu me torne para Ele? O que é que Deus quer? O que Deus quer, irmãos, é que a partir do momento que Ele passa a habitar na nossa vida, a gente aprenda a amar. A gente ame mais. Inclusive, um dos propósitos da nossa igreja é amar. Porque Deus nos chamou para amar. É preciso. E amar, irmãos, é uma decisão. Não é algo que vem. Muita gente confunde o amor ou amar com sentimentos superficiais, passageiros, temporários, até mesmo com desejos da sua carne. Não. Amar é muito mais profundo do que essas coisas. Se o Espírito de Deus está em mim, a consequência desse Espírito é eu amar. E eu tenho que amar. Eu tenho que amar porque agora eu sou de Deus. Amém? Porque quem ama, como diz João, quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E quando eu falo amar, não é você estar encangado com as pessoas, não. Ah, eu amo, então eu vou estar encangado. Não, meu irmão. Amar é você poder desejar o melhor, é você orar, é você poder interceder, você estender a mão, é você não falar mal daquela pessoa. Se você ama e você tem alguma coisa contra alguém, você não vai falar, nem ficar comentando com os outros, não. Você tem alguma coisa contra alguém? Fale a esta pessoa só. É o que a Bíblia diz. Se você contra teu irmão, vai até ele e conversa com ele. O que não pode é a gente ficar falando. Está errado, isso não é o amor. O amor nos leva a, se eu tenho alguma coisa contra meu irmão, eu vou até ele e falo com ele. Amém? E aí vem outros, né? Bondade, né? E aí eu não vou me estender aqui. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ora, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, a partir desse momento a minha vida tem que mostrar diferença. Eu não sou o mesmo diante de conhecer a Cristo. Irmãos, não tem como você ser a mesma pessoa depois que você conhece o Senhor. Não tem como. Não tem como. Agora, a gente não pode colocar limite para a ação do Espírito Santo na nossa vida. O problema é que o Espírito Santo, ele quer nos transformar, ele vai fazendo isso aos poucos, por etapas, até porque se fizer de uma vez a gente não aguenta. Mas às vezes, irmãos, a gente vai colocando limite para o Espírito Santo na nossa vida. Ele vai dizendo, oh, não, Senhor, isso aqui eu não quero mudar, não, isso aqui eu não quero, ou não, isso aqui eu não concordo, eu acho que não deve ser assim. Meu irmão, não é mais o que eu acho ou o que você acha, agora é o que a palavra de Deus diz. A partir do momento que Jesus se torna Senhor na tua vida, não é mais o seu querer, é o querer dele. Então, se o meu querer
não está de acordo com o querer de Deus, não é o querer de Deus que tem que mudar, é o meu que tem que mudar. É o meu querer. Se a minha forma de pensar não está de acordo com o que Deus pensa, quer para aquilo ali, não é Deus que tem que me mudar. É eu que tenho que me amoldar à vontade de Deus. Amém? Então a nossa vontade tem que se adequar à vontade de Deus e não o contrário. Quais são? Outro tipo de fruto do Espírito são conversões. Romanos 1,13, a Bíblia fala que Paulo queria ganhar algum fruto em Cristo em meus romanos. Isso aqui significa o seguinte, é ganhar vidas para Cristo. Um dos frutos do Espírito Santo na nossa vida é você, através da sua vida, outra vida, ser ganha para o Senhor. Quantas vidas já vieram para Cristo através da sua vida? Será que você está preocupado em ganhar vidas para o Senhor? Será que ganhar vidas está no seu coração? Irmãos, ganhar vidas tem que estar no nosso coração. A grande comissão é uma missão que Jesus deu para toda a sua igreja. Ide pelo mundo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando. Ganhar vidas tem que estar no nosso coração. E hoje em dia a gente vê que muitas pessoas não estão preocupadas em ganhar vidas. Elas estão preocupadas em quê? Estão preocupadas em ter uma vida confortável. Você querer uma vida confortável é algum problema? Não. Desde que isso esteja na sua devida ordem. Porque a prioridade na nossa vida, antes disso, vem a nossa comunhão com Deus. E antes disso, meu irmão, vem a nossa missão de ganharmos vidas para o Senhor. Hoje a gente vê muita gente na internet com uma desculpa de estar desmascarando, ou combatendo, ou denunciando heresias, falando mal da igreja. Aí você pergunta assim, quantas vidas essas pessoas estão ganhando para Jesus? Quantas? Eu digo para você, nenhuma. Nenhuma. A vida delas agora é criticar. Ah, pastor, não posso criticar, não posso ter uma ideia crítica? Pode. Não estou dizendo que você não pode. A questão é, quando você pega isso e coloca acima da sua missão de ganhar vida para Jesus. Qual é a vida que você está ganhando? O que nós estamos vendo é uma geração infrutífera, uma geração estéril com relação ao reino de Deus. E por que está estéril? Dentre outras, é porque tem perdido de vista a sua missão. Nós temos que dar frutos ganhando vida para Jesus. Deus não nos levantou, irmãos, necessariamente como juiz, não. Eu me lembro um tempo atrás que um jovem entrou na igreja, e ele analisou o culto do começo ao fim. Aí depois que terminou o culto, ele veio falar comigo, pastor, o que é que o senhor acha disso? O que é que o senhor acha daquilo? Porque isso, não sei o quê. E aí eu conversei numa boa, você quer tirar uma dúvida, você quer conversar, não tem problema. Só que aquele jovem, em vez de cultuar, ele ficou analisando o culto, para depois vir falar comigo. Aí quando ele chegou para mim e falou tudo aquilo ali, eu peguei, só fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim, olha, me diga uma coisa, quantas vidas você está ganhando para Jesus? Quantas vidas? Qual foi a última vida que você ganhou para Jesus? Ele não teve resposta. E olhe que eu sabia que aquele jovem tinha ganhado já muita vida para Jesus. No tempo que ele não tinha essas ideias. Ele ganhava vida de monte para Jesus. Ainda hoje, tem vidas que ele ganhou para Jesus que está firme. Ainda hoje. Só que quando ele perdeu isso de vista, ele ficou estéril. Deus nos chamou, irmãos, para ganharmos vidas para o Senhor. Quais são o tipo de fruto espiritual que Deus quer que a gente dê? Boas obras. E aqui eu estou falando de servir.
Deus nos chamou para produzirmos boas obras, para servirmos. Tiago, ele diz, olha, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas obras. Então, a fé, irmãos, não significa ausência de obras, mas as boas obras são evidências da nossa fé. Porque se não for assim, nós estamos tratando, nós na verdade somos hipócritas. Porque Jesus criticava tanto os fariseus? Porque eles diziam uma coisa e faziam outra. Porque Jesus criticava tanto os escribas, os religiosos daquela época? Porque as suas obras não condiziam com a fé que eles pregavam. As nossas obras, irmãos, têm que acompanhar a nossa fé. E você sabe aonde é que você mais tem que ter boas obras? É na tua família, em casa. O maior desafio nosso é sermos cristãos dentro da nossa casa. É sermos cristãos para o nosso cônjuge, para os nossos pais, para os nossos filhos. É ser cristão e termos boas obras no nosso trabalho. É lá, irmãos, que você tem que ter boas obras. É lá que você tem que resplandecer. A Bíblia diz que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Amém? Então nós temos aonde Deus nos colocar, você tem que fazer a luz de Deus brilhar naquele lugar. Brilhar como, pastor? Através das suas obras. Até a mulher que tem um marido não crente, ganha um marido calada pelas obras. As boas obras fazem com que o outro cônjuge enxergue Jesus na nossa vida, irmãos. Às vezes a gente quer ganhar na marra, quer ganhar na confusão, não sei o quê, mas não é. Muitas vezes Deus quer usar a tua vida para você ganhar, sem palavras, com obras. Vem no Jesus na tua vida. As pessoas chegarem e dizer assim, olha, eu gosto de conversar com você, porque eu sinto uma paz através de você. Eu gosto de conversar com você, porque quando eu entro aqui, eu sinto a presença de Deus. E nós, irmãos, aqui temos que exercer isso na nossa vida. Porque, às vezes, quando você não cultiva boas obras, nem perto de você as pessoas querem ficar. Porque chega perto, a pessoa só reclama, murmura e não sei o quê. Meu Deus do céu. E por último, os tipos de fruto espiritual tem que ser frutos que louvem a Deus. Hebreus 13:15 fala que o louvor sincero provém dos lábios daqueles que glorificam a Deus. Deus quer que da minha boca, da sua boca, saia louvores ao seu nome. Que da nossa boca saia água boa. A Bíblia diz, de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. De uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Você não pode, da sua boca sair bênção e sair maldição ao mesmo tempo. Não tem como. Se você está cheio do Espírito Santo, vai sair bênção. Agora também, quando você está estéril, você está longe de Deus, você está desconectado da videira, só sai maldição da boca. Palavrão. Palavra torpe. Por quê? Porque está desconectado da videira. O que é que Jesus falou? Todo ramo que em mim estiver, dá fruto. Mas todo ramo que não estiver em mim, não tem como dar fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Se você não estiver conectado, não, pastor, eu vou melhorar primeiro. Eu vou melhorar, eu vou organizar a minha vida, aí depois eu venho para Jesus. Você quer dar
fruto fora da videira. Não, meu irmão, primeiro a gente tem que enxertar na videira para que você se alimente da seiva da videira e aí você passe a dar fruto. Nós temos que nos alimentar da seiva da videira. Agora, essa seiva só corre na nossa vida a partir do momento que nós nos ligamos a ela. Se você se desconectar de Deus, irmão, o que vai emergir da sua vida, que vai subir, é a sua natureza humana. É o velho eu. É o velho eu. Ele vai vir com força, viu? Vai vir pior do que era antes. Porque o diabo, quando vem, irmão, ele vem para envergonhar mesmo. Por isso é que nós não podemos nos desligar do Senhor. Não deixe, meu querido, a presença de Deus por nada. Isso depende da sua vida, a sua família, a sua saúde. Não se afaste de Deus, nem por nada e nem por ninguém. Eu sei que às vezes acontecem coisas que nos entristecem. Mas olhe para Jesus, meu querido. Olhe para Jesus. Não foi porque você teve algum problema, algum desgosto, e agora você vai voltar para o mundo, para as antigas práticas. Paulo chega a comparar como a porca que voltou a se revolver na lama, e o cachorro que voltou a lamber o próprio vômito. Quer dizer, aquilo que você um dia abandonou na sua vida, você volta tudo de novo. Não. Os homens erram. O único que não erra, meu irmão, é Jesus. É para Ele, acima de tudo, que nós temos que olhar. Então não se desconecte da videira. Não se desconecte do Senhor. Porque sem Ele, nada somos e nada podemos. Amém? Agora, como é que eu posso medir a minha saúde espiritual? Você sabe como é que você pode medir a sua saúde espiritual? Se você está bem espiritualmente, pela quantidade de frutos que você está dando. Os frutos evidenciam a sua saúde espiritual ou a sua fraqueza espiritual. Se você tem sido frutífero diante de Deus, então você está bem. É um sinal, tudo indica que você está bem. Agora, se você está infrutífero, é um sinal que você tem que se voltar para Deus, porque está afastando dele. O Salmo 1, ele diz que aquele que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda no conselho do ímpio, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. A Bíblia diz que ele é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Ou seja, uma árvore plantada junto a um ribeiro de água é uma árvore que tem acesso perene a uma fonte de água. Ou seja, ela vai crescer, ela vai frutificar, independente, ela vai crescer e frutificar na estação própria. Ela não vai sofrer estresse hídrico, ela não vai sofrer com a escassez, ela vai ser frutífera. Se você vê, irmãos, de vez em quando a gente vê quando estoura um cano, aquela região ali onde está molhada, você vê que ela é mais verde que todas as outras. Por quê? Porque tem água. Porque tem água. Para dar fruto, meu irmão, tem que estar alimentado. Então, deu fruto. Isso é sinal de saúde espiritual. É sinal de saúde espiritual. A Bíblia mesmo diz que a gente deve analisar uma árvore pelos seus frutos. Olhe o fruto, meu irmão. Você quer conhecer alguém? Olhe o fruto dessa pessoa. Não são nem os dons.
Os dons espirituais é outra coisa. Olhe o fruto dessa pessoa. Olhe o fruto daquela igreja. Olhe o fruto daquele ministério. E você vai saber como é que está a saúde espiritual. Olhe o fruto. Você quer saber se você está bem espiritualmente? Analise o seu fruto. Agora, qual é o segredo para nós frutificarmos? Primeiro, não tem, meu irmão, como dar fruto se não permanecermos em Cristo. Primeiro passo, temos que permanecer no Senhor. Versículo de número 4. Romanos não, Gálatas não, João. João 15, versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Não se afaste de Deus. Não deixe de se congregar. Não deixe, não abandone a comunhão com a igreja. Irmãos, nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Como corpo, nós temos que estar juntos. Amém? Não deixe, organize a sua vida para que no dia do Senhor você esteja reunido com a igreja buscando. Ah, pastor, eu tive um compromisso, eu tive alguma coisa. Exceção acontece? Acontece. Acontece, mas a família tem que entender, os seus amigos têm que entender, e você tem que colocar na sua cabeça que você tem o dia de buscar o Senhor como igreja. Igreja, irmão, não é eu individualmente, não. Tem muita heresia por aí. Ah, eu sou igreja. Eu digo, qual o livro da heresia que você... Você não é igreja. Individualmente você é membro. Igreja é coletivo, é chamados. Não é chamado, é chamados para fora. Igreja é coletivo, é assembleia, é reunião. Igreja é isso aqui, meu irmão, é o corpo unido. Amém? Você tem que ter o seu dia sagrado de você buscar a Deus. Já aviso, olha, irmão, domingo avise para a família. For marcar qualquer coisa, marque, veja se marque de manhã ou no sábado, porque domingo é o meu dia de buscar a Deus. Por que isso? Porque a Bíblia nos ensina, irmãos, a buscar, a nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que quando vir o dia mau, você possa enfrentar tudo e ficar em pé. Não é você esperar estar passando por uma luta para buscar Deus, não. É você buscar se manter fortalecido para que quando a luta vier, você combata e depois de tudo você fique em pé. Amém? Você tem que manter a sua vida espiritual nutrida no Senhor. Então, você e a sua família tem que ter um compromisso. O dia é meu dia de buscar a Deus. Se eu não posso vir durante a semana, meu domingo é do Senhor. Agora pode acontecer uma vez no ano, né, uma coisa ou outra. Acontece. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Então tenha o seu dia, meu irmão, a sua família. Eu também sofro pressões, não é porque eu sou pastor, que eu não sofro pressões da família, de amigos e de outras coisas, para no dia do Senhor fazer outras coisas não. Aparece aniversário, aparece negócio de família, graças a Deus a família já entendeu, já se adequou. Mas a gente sofreu, no começo foi difícil. No começo foi difícil, até a família entender, botar na cabeça. Foi difícil, mas
Hoje está na bênção. Glória a Deus. Os filhos, aí surge aniversário disso, aniversário daquilo. Aí há um domingo aqui, outro domingo ali. Daqui a pouco você está vindo na igreja uma vez no mês. 2 vezes no mês. Como é que vai estar bem espiritualmente desse jeito? Ah, pastor, mas eu tenho a minha comunhão com Deus em casa. Ela não é suficiente. Se fosse, a Bíblia não dizia, não deixei-vos de vos congregar. Como é de costume de alguns. A época, irmãos, onde a gente mais sofreu foi na pandemia, porque a gente não podia estar junto. Até hoje, graças a Deus, a maioria se recuperou, mas até hoje existem pessoas que não conseguiram voltar a estar junto depois da pandemia. Por quê? Porque a igreja não foi feita para cada um estar na sua casa. Não, a gente tem que deixar as nossas casas e ir para um lugar comum. E ali estarmos juntos buscando ao Senhor. Quando o Espírito Santo veio, no dia de Pentecostes, ele não veio sobre todos os cristãos. Ele veio sobre todos os que estavam reunidos naquele lugar. Será que só tinha aquele povo de crente? Será que o número de crentes era só aqueles que estavam ali? Não, havia muitos outros. Mas ele só veio sobre aqueles que estavam reunidos ali. Então é importante estar junto. Em nome de Jesus. Amém? Então, por conta própria, irmão, não tem como. Então, como é que nós podemos permanecer em Cristo? Primeiro, através da sua palavra. O versículo de número 7, Jesus fala, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. A palavra de Deus, irmãos, tem que permanecer em nós. Para nós estarmos ligados a Cristo, a sua palavra tem que estar em nós. Amém? Nós temos que deixar que a palavra de Deus reja a nossa vida. Jesus, irmão, não é mais um que trouxe uma palavra, uma autoajuda, não. Ele é o Senhor. Amém? Então a palavra dele tem que estar em nós. Segundo, para nós permanecermos em Cristo, através da oração. Jesus ele fala ainda no versículo 7, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E aqui deixa eu lhe explicar. Quer dizer, pastor, que tudo que eu pedir para Deus, Deus vai fazer? Não. Antes disso, antes de Jesus dizer que pedirei o que quiser e vos será feito, antes disso ele disse que a palavra dele tem que estar em nós. Se a palavra dele estiver em nós, o meu pedido vai ser de acordo com a sua palavra. E se o meu pedido for de acordo com a sua palavra, nos será feito. Deus, irmãos, ele só tem compromisso 100% com a sua palavra. Nós temos que aprender a pedir de acordo com a palavra de Deus. Não é fazer pedido absurdo para Deus. Não é pedir aquilo que está fora de Deus. Eu já vi cada coisa. Deus não vai, meu irmão, destruir uma família para fazer outra. Você não pode pedir aquilo que não está sob seu alcance. Não é da vontade de Deus, não. Você tem que pedir, o seu pedido tem que estar de acordo com a sua palavra. Ah, mas e quando eu não sei, pastor, se o que eu estou pedindo está de acordo com a palavra de Deus? Aí é onde a Bíblia diz que quando orarmos, nós temos que dizer o quê? Que seja feita a tua vontade. Eu estou pedindo. Mas se não for a tua vontade, Senhor, faz a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém? A gente, irmãos, a Bíblia nos ensina que temos que ser perseverantes, mas não podemos ser teimosos. Ser perseverante
persistir é uma boa característica para o cristão. Mas ser teimoso, muitas vezes, nos leva a um sofrimento desnecessário. Porque muitas vezes insistimos naquilo que não é de Deus. E como é que eu sei isso, pastor? Através da palavra e através da oração. Deus vai te responder. Amém? Como é que nós podemos estar em Cristo? Através da obediência. Versículo 10, a Bíblia diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Não é só sermos ouvintes da palavra de Deus. Tiago vai falar sobre isso. Não seja apenas ouvinte da palavra de Deus, mas seja praticante. Ouça a palavra de Deus, mas depois que você ouvir, coloque ela em prática. Viva esta palavra. Amolde a sua vida esta palavra. Não faça apenas com que ela entre nos seus ouvidos e depois ela perca a eficácia. Deixe de existir. Não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. E Jesus fala: permanecei no meu amor. Qual é o papel do Pai na nossa frutificação? Nós falamos aqui que Ele é o agricultor. A Bíblia diz, irmãos, que todo ramo que dá fruto, o que é que Deus faz? Ele o limpa para que produza mais frutos ainda. A poda é dolorosa, mas é gloriosa também. A poda de Deus, muitas vezes, irmãos, vem através das dificuldades e adversidades e oposições desta vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus faz com que tudo na nossa vida coopere para o bem. Não significa que tudo vai ser bom, vai se desenvolver bem, mas aquilo que aos nossos olhos não é bom, não é bem, Ele faz com que resulte para o nosso bem. Deus está nos podando, nos limpando. E por que, irmãos, Deus precisa nos limpar? Porque fruto bom só dá em ramo novo. Então o nosso ramo, ele dá mais ramos. Depois que ele produz fruto, aquele ramozinho tem que ser podado para nascer um ramo novo e dar um fruto bom. Senão fica um fruto velho, mirrado, atrofiado. Deus precisa nos limpar. E essa limpeza, meu irmão, é algo contínuo na nossa vida. É algo contínuo. Paulo vai dizer que a carne milita contra o espírito porque são opostos. A nossa luta contra a nossa velha natureza e contra o pecado, e contra o diabo e contra o mundo é constante. Então a gente precisa estar em constante poda, em constante tratamento de Deus na nossa vida. E é por isso que há tempos em que a gente está relativamente mais tranquilos e há tempos que parece que as dificuldades aumentam. Por que muitas vezes isso acontece? Tudo isso, meu irmão, tem o propósito de Deus. E Deus muitas vezes está ali nos podando. E nos podando para quê? Para que você dê mais fruto ainda. Amém? Graças a Deus. E quais são os perigos de uma vida infrutífera? Preste bem atenção a isso. O que é que pode acontecer, pastor? Uma pessoa que não está dando frutos. Primeiro, os ramos que não dão frutos são cortados. Eles caem. Eles são cortados pelo Senhor. Por quê? Porque não estão dando fruto. A severidade, irmão, desse aviso demonstra a importância de nós sermos frutíferos. Ou seja, não basta você estar na igreja fisicamente se você não está dando fruto.
Não basta você estar aqui fisicamente, porém, o interior ainda não está habitado pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus fala que naquele dia muitos chegarão e dirão assim: mas Senhor, eu preguei em teu nome, fiz tanta coisa em teu nome. Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Aquele, irmão, ramo que não for frutífero, vai ser cortado. Quem são essas pessoas? São as pessoas que ouvem a palavra de Deus, são as pessoas que são ministradas por Deus, mas elas não têm um encontro com Cristo. Como é que você sabe que alguém teve um encontro com Cristo? Pelos frutos. Amém? Pelos frutos. Quais são as barreiras da nossa frutificação? Por que alguém pode não frutificar? Você pode não frutificar se você for inconstante em Cristo. Falta de permanência. Se você não se firmar no Senhor, não tomar uma decisão e ficar firme na presença de Deus, você nunca vai conseguir frutificar. É preciso, irmão, ter raízes, é preciso se estabelecer, é preciso estar firme no Senhor. E uma árvore, quando ela está firme, ela suporta tempos bons e tempos ruins. Ela não só fica no tempo bom, ela fica em todos os tempos. Está chovendo, ela está ali. Está ventando, ela está ali. Está frio, ela está ali. Mas também quando vem o calor da primavera, ela começa a florescer. Quando vem o calorzinho do verão, ela está florescendo. Ela não só está no calorzinho da primavera, não. Quando chega o frio do inverno, o outono, as folhas começam a cair, e chega o frio do inverno, ela fica ali, ó, aguentando na presença de Deus. Amém, irmãos? Não importa o que venha, o que se levante na sua vida, permaneça firme. Permaneça firme. O que é que pode atrapalhar nossa frutificação? Pecados não confessados. Você deixou de confessar alguma coisa para Deus? Ah, pastor, não tem problema não. Pecadinho só. A gente tem que confessar os nossos pecados para o Senhor. E a gente acha, irmão, que pecar é só na área sexual. Quem disse isso? Você se apropriou de alguma coisa que não era sua, que não era devido, é pecado. Andou falando mal, é pecado. A tua mente está impura, é pecado. Nós temos que confessar os nossos pecados diante do Senhor. E qual o momento, pastor, de nós confessarmos nosso pecado? Na nossa oração. Quando você chegar diante de Deus e for fazer sua oração, chegue para Ele e diga: Senhor, me perdoa. Perdoa os meus pecados. Não seja como aquele fariseu: Senhor, que grande homem eu sou. Veja como eu sou humilde. Não, confesse os seus pecados a Deus. O que é que faz a gente não dar fruto? Preocupação com coisa mundana. Preocupado com coisa que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Deus sabe tudo o que você precisa, meu irmão. Mas a Bíblia também diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. Ter muita preocupação mundana atrapalha a nossa frutificação. Ter muita preocupação com as coisas deste mundo atrapalha a nossa frutificação.
O que é que atrapalha a nossa frutificação? O orgulho e a autossuficiência. Ah, irmão, o orgulho é um inimigo tão terrível para tudo. O orgulho é terrível. O orgulho destrói relacionamentos. O orgulho destrói a vida de qualquer pessoa, de qualquer servo de Deus. Não deixe o orgulho tomar o seu coração. Não deixe o orgulho entrar no teu casamento, na tua comunhão com Deus, em nada. Ou a autossuficiência. Achar que você se basta, que você não precisa de ninguém, nem de Cristo. A Bíblia diz, sem Ele nada podemos fazer. E o que é que atrapalha também a nossa frutificação? É resistir à poda divina. Quando Deus quer trabalhar na nossa vida, mas eu não quero. Quando Deus quer podar algo na minha vida, mas eu não quero. Em Apocalipse, Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus está à porta batendo. Deus quer nos podar. Mas quando alguém não quer ser tratado por Deus, aí, meu irmão, fica difícil. Aí fica complicado. Ah, pastor, não quero ouvir, não quero aprender, não quero. Deus quer trabalhar na minha vida, mas o meu orgulho não deixa. A minha vontade não deixa, o meu querer não deixa. Resistir à poda divina leva à infertilidade espiritual. Deixa o cristão infrutífero. Aleluia. Nós temos, irmãos, que ser como vaso na mão do oleiro. A palavra do Senhor diz, pode o vaso perguntar para o oleiro, por que me fizeste assim? Pode o vaso perguntar para o oleiro, por que tu me queres assim? Não. O vaso tem que ceder ao oleiro e deixar que o oleiro faça como lhe apraz. É como o oleiro quer. É como o oleiro deseja, confiando que a sua vontade é melhor. Não resista. Hebreus fala, se hoje você ouvir a voz do Senhor, teu Deus, não endureça o seu coração. A gente às vezes, irmão, endurece o coração para Deus e perde a oportunidade de Deus fazer milagres na nossa vida. Ao endurecer o seu coração para Deus, você está perdendo milagres na sua vida. Milagres estão deixando de ser feitos simplesmente porque eu não quero ouvir Deus. Eu não quero a vontade de Deus. É o crente narcisista. É o crente suficiente. É o crente que quer impor a sua vontade. Antes de ceder à vontade de Deus e se amoldar à vontade de Deus,
Se você está estagnado, é um sinal de alerta. Pastor, eu já dei muito fruto. Tem muita gente que vive do passado. Tem gente que vive assim, já dei muito fruto para Deus. Já fiz muita coisa boa para Deus. Já servi muito a Deus. Sim, e hoje? E hoje? Está dando fruto ainda? Porque a palavra de Deus nos diz que Jesus quer que a gente dê fruto e depois dê mais fruto ainda. Você tem que crescer. Não é você ficar vivendo, né, naquele saudosismo. Tem gente que vive um saudosismo em tantas áreas da vida. É um saudosismo de tantas coisas, até um saudosismo espiritual. Ah, não, porque naquela época, porque eu já fui, né? Porque isso, porque eu já fiz. Sim, meu filho, e tua vida hoje, como é que tá? E tua vida hoje, minha irmã, cadê o fruto hoje? Porque azeite, irmão, acaba. O maná de ontem foi para ontem, e o maná de hoje? Cadê o maná de hoje? Cadê o fruto de hoje? Jesus estava indo para Jerusalém, encontrou uma videira sem fruto e disse: nunca mais você vai dar fruto. Ela secou. Aquela videira já deu fruto um dia, mas naquele dia ela não estava frutífera. Mas era a época dos frutos. Mas na época dos frutos ela não estava com fruto. Eu digo para você, meu irmão, é tempo de você frutificar. Nós estamos no tempo da frutificação. Você não está no tempo de ficar infrutífero. Apesar das lutas, apesar das dificuldades que você passa e que você está passando, não deixe de dar frutos para Deus. Não deixe. Eu dei, não, você deu, glória a Deus, mas está dando ainda. Poder, enquanto vida você tiver, você é para dar fruto. Enquanto vida Deus te der, é para você ser frutífero. É para você dar fruto para a glória de Deus. Aleluia. A sua vida ainda está impactando a vida de outras pessoas? Tem que impactar, meu irmão. A sua vida, a nossa vida tem que impactar a vida de outras pessoas. Aleluia. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Eu queria que você fizesse um autoexame hoje. Será que eu estou conectado à videira? Será que eu estou produzindo o fruto que Deus espera? Será que eu estou permitindo que Deus pode a minha vida? Reflita sobre isso. E hoje você pode renovar o seu compromisso com Deus. Renove. Deus renovou várias vezes a aliança dele com o seu povo. E na nossa caminhada, muitas vezes a gente tem que renovar a nossa aliança com o Senhor. Para você renovar a sua aliança, para permanecer em Cristo diariamente. Para abraçar o processo de poda e para focar na frutificação e não apenas nas atividades. Vamos adorar o Senhor?